Olá, pessoal, tudo bom? Vamos começar mais uma aula, né? Então, hoje nós vamos conversar sobre a classificação das plantas, tá? É a nossa aula 16. Olha só quantas aulas a gente já teve, né? Então, vamos lá. Eu trouxe para começar essa imagem aqui, que é uma imagem que eu já trabalhei com vocês em outras aulas. Eu acho que lá pela aula 4, por aí, eu trabalhei com vocês a classificação dos seres vivos no geral, né, taxonomia, né? E eu trouxe essa imagem. Então, vamos relembrar. Essa imagem, ela está nos remetendo a um conceito nas ciências, na biologia, que é o conceito de árvore da vida, né? Esse conceito sobre a árvore da vida, ele nos diz que os seres vivos eles foram evoluindo ao longo do tempo e que a gente tem grupos de seres vivos que têm características, né, que fazem com que eles fiquem em grupos, né, e a gente tem também ancestrais em comum, graus de parentesco, tudo isso, tá? Então, de um modo geral, todos os seres vivos do planeta, eles são organizados em 5 grandes grupos, ou os famosos 5 reinos, tá? A gente sabe que isso aí veio mudando um pouquinho ao longo do tempo, mas os livros ainda trazem bastante essa questão dos 5 reinos. Então vamos continuar nessa, né? Bom, a gente tem aqui então um grupo aqui que é o das bactérias, que é chamado de Monera, né? Nós temos o grupo das algas e protozoários, que é chamado de protista ou protoctista. Nós temos o grupo dos fungos, das plantas e dos animais, tá? E para que esses seres vivos todos do planeta Terra eles sejam agrupados nesses 5 grandes grupos, nós utilizamos as características gerais dos seres vivos, que nós vemos também em outra aula, né? Estão aqui, né, as características gerais dos seres vivos. Então, dessas características eu posso destacar o quê? Ó? A quantidade de células que um ser vivo tem, o tipo de célula que esse ser vivo apresenta, e o tipo de obtenção de energia, né, ou estratégia metabólica que esse ser vivo utiliza. Então, a gente tem aqui os 5 grupos, né, características aqui deles, e eu peguei aqui o reino das plantas, que é o que a gente está trabalhando, né, só para fazer só para a gente lembrar, né, fazer uma revisão disso aqui. Então, as plantas, elas são todas, sem exceção, todas, pluricelulares, ou seja, elas possuem mais de uma célula, tá? As plantas, elas também são eucariontes, né? Possuem núcleo na sua célula. E todas as plantas são autótrofas, né? São organismos autótrofos, tá? Fazem fotossíntese, produzem seu próprio alimento, tá bom? Então, isso aqui, né? Todas as plantas vão apresentar. Porém, nós sabemos que as plantas são muito diversas, né? Dentro do grupo das plantas, nós também podemos fazer uma classificação das plantas em subgrupos, tá? Então, a gente encontra 4 grupos de plantas, tá? Que todos os livros nos trazem e que às vezes nos geram arrepios só de falar no nome, né? Olha só que nomes lindos, hein? Briófitas, né? Pteridófitas. O aluno já sai correndo já do slide, né? Calma, gente. Fiquem no slide, vocês vão ver que esses nomes aqui, eles não mordem, tá? Gimnospermas, angiospermas, né? Tinha um nomezinho mais bonitinho, né? Esses nomezinhos dá vontade de sair correndo, né? Mas enfim, as plantas são lindas, hein? Vamos lá. Vontade, hein, gente? Então, a gente tem 4 grupos principais de plantas, tá? Antes de eu colocar características desses grupos aqui, eu preciso apresentar o próximo slide para vocês, tá? Deixa eu ver aqui, anterior. Opa, isso. Então, eu preciso apresentar esse próximo slide, porque olha só.
Eu estava falando da árvore da vida, né? Eu fui lá e peguei esse raminho da árvore da vida, que é o raminho do grupo das plantas, tá? E agora eu vou entrar dentro desse ramo aqui. E vou ver que dentro do ramo do grupo das plantas, eu tenho esses outros grupos aqui, ó. Eu acabei de falar os nomes, né? Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, tá? Eu estou lá dentro desse ramo aqui, em outros ramos, tá bom? Então, como a gente viu na aula lá sobre taxonomia, eu posso representar a evolução dos seres vivos, no caso aqui das plantas, né? Através de uma coisa que a gente chama de cladograma. Cladograma é isso aqui, ó. É uma ilustração, né? Um esquema que vai nos mostrar quais plantas são mais próximas, são mais semelhantes, né? Ou são mais diferentes, né? Qual é o grau de parentesco, né? Quais estão mais próximas na escala da evolução, entendeu? Então, o que a gente pode ver nesse cladograma aqui são ramos, tá? Para onde vai acontecer a evolução. E a gente vê esses números. Gente, esses números aqui, número 1, 2, 3, 4, quantos números forem, tá? Eles representam características, ok? Então, olha só. Vamos pegar o número 3 aqui, ó. Vocês já viram isso comigo em outras aulas, hein? Não vão comer mosca aí, hein? Vocês já viram isso comigo em outras aulas. Então, vamos pegar o número 3 aqui, gente, ó. Ele representa uma característica, tá? Independentemente de qual característica for, eu quero que vocês parem o slide agora e me respondam mentalmente, né? Telepaticamente, né? Olha só. Quem quiser pode postar lá no Google Sala de Aula a resposta da minha pergunta. Essa característica número 3, ela está presente em qual desses grupos aqui? E aí, o que vocês acham? Bom, a resposta é gimnospermas e angiospermas. Por quê? A característica 3, ela surgiu aqui, né? Depois do surgimento dessa característica, quem é que vem, ó? Vem a gimnosperma, que vem para um lado, e a angiosperma, tá? Então, isso aqui é só para lembrar uma aula que eu fiz, né? No comecinho dessa quarentena, tá? Então, a gente tem um cladograma. E aí, a gente está vendo aqui que está o nome algas. O que as algas têm a ver com o reino das plantas? Né? Porque quando eu mostrei aqui a árvore da vida para vocês, eu deixei bem claro que as algas e os protozoários, eles são do reino do quê? Dos protistas, né? Então, aqui a gente está vendo nesse cladograma que a evolução das plantas, ela se deu a partir do reino protista, especificamente a partir das algas. E mais específico ainda, a partir das algas verdes, não é a partir de qualquer alga, né? A partir das algas verdes. Então, quer dizer, na evolução, né? A gente tem os diferentes tipos de algas que surgiram e das algas verdes ocorreram algumas modificações, né? Surgimento de novas características que fez com que a gente tivesse o surgimento das briófitas, que é o grupo mais antigo das plantas, ok? Então, essas características 1, 2, 3 e 4, que vocês devem estar curiosos para saber aí o que são essas aqui, gente, ó. A característica 1 significa o surgimento de embriões protegidos. A característica número 2 significa o surgimento de vasos condutores. Característica número 3 significa o surgimento de sementes. E característica número 4 é o surgimento de flores e frutos. Vou explicar cada um, tá bom? Então, olha só. A característica número 1, que vai ser uma característica que ela aparece depois das algas, né? Em que vem o surgimento do que? Das briófitas, né? É porque nas algas a gente não tinha os embriões protegidos, tá?
A gente não tinha isso, a gente tinha a união dos gametas lá, das algas, né? Ou então acontecia uma fragmentação de uma alga e surgia uma outra alga, né? Por fragmentação. E a gente não tinha embriões protegidos. Isso foi surgir nas briófitas. Então aqui a gente tem um exemplo, tá? De como que acontece aqui uma estrutura de proteção para o quê? Para um embrião, tá? O embrião é o resultado da fecundação do masculino e do feminino, tá? Então, a gente tem nas briófitas. A partir das briófitas, todos os outros têm, ok? Depois, entre as briófitas e as pteridófitas, qual é a novidade que aparece, né? Que as briófitas não têm, mas que as pteridófitas têm. São os tais vasos condutores. Vasos condutores, gente, é que as plantas, né, elas precisam absorver a água, tá, do ambiente onde elas estão, para fazer a fotossíntese, né, para se nutrir. E elas precisam também conduzir ao longo de toda a planta a glicose que foi produzida na fotossíntese. Nós não temos veias e artérias? Temos, não temos? Que conduzem o nosso sangue cheio de nutrientes. Então, fazendo uma comparação meio grosseira, as plantas precisam também ter veias, né? Então, a gente tem os vasos condutores. Vasos condutores de quê? De água e sais minerais que as plantas vão absorver do solo, ou de glicose, né? Que é o que a planta vai produzir e vai enviar para toda, né? Para o restante da planta, tá? Para todas as partes, para as folhas, para as raízes, né? Para o caule, para todos os lugares. Então, a gente tem o surgimento de vasos condutores. Nas briófitas, a gente não tem vasos condutores, tá? A característica número 3 que surge, tá? Que as pteridófitas não têm, mas as gimnospermas têm, é o aparecimento de sementes, tá? E a característica número 4, que as pteridófitas não têm, não é as pteridófitas, as gimnospermas não têm e as angiospermas têm, é o quê? Flores e frutos, tá? Então, essas estruturas aqui, elas são importantíssimas para a gente compreender a historinha da evolução, né, das plantas. Desde o primeiro ser vivo que surgiu depois das algas, que foi uma briófita, primeira planta, até os grupos de planta, o grupo de planta mais evoluído, né, que seria a angiosperma, tá? Bom, então aqui a gente volta novamente ao tal do cladograma, que eu falei anteriormente. Então a gente tem aqui, ó, algas verdes, que é um grupo externo, ele não é um grupo de planta, ele é um grupo do quê? De protista ou protoctista. Então aqui a gente tem as algas verdes, tá? Elas não têm os embriões protegidos, tá? Quem vai ter embrião protegido? A briófita. Ó, a característica surgiu aqui, então as briófitas têm, olha só. Tá? E aqui a gente tem uma imagem de uma briófita. A briófita é conhecida também como musgo, né? A gente tem muito ambiente de cachoeira, por exemplo, né? Ou então, assim, a gente tem em cima de rochas, por exemplo, ou em cima de troncos de árvores, em florestas, né? Depois a gente tem a característica número 2, que é a presença de vasos condutores. Então, as pteridófitas têm. A gente tem representante das pteridófitas, as samambaias, né? Aqui, gente, nas briófitas, uma coisa interessante de falar, as briófitas ainda não têm nem caule, nem folha, tá? É chamado de, nem raiz, é chamado de cauloide, filóide e rizoide, tá? Porque como elas não têm os vasos condutores também, essas outras estruturas, elas são mais simples, então elas não chegam a ser chamadas de folha, caule e raiz, tá? É chamado de filóide, cauloide e rizoide, tá? Já as pteridófitas começam a apresentar raiz, caule e folhas, tá? Por quê? Porque elas têm os vasos condutores, ok?
Depois a gente tem a característica número 3, que é a semente, que quem vai começar a apresentar a semente são as gimnospermas, né? Por exemplo, aqui a araucária, né? Os pinheiros são gimnospermas. As sementes a gente chama que são sementes nuas, né? Sementes que não estão protegidas dentro de um fruto, né? Como a gente conhece. E aí a gente tem o surgimento de flores e frutos, que são as angiospermas. Aqui a gente está vendo, então, uma flor de laranjeira e aqui uma laranja, né? Então, a flor e o fruto, tá bom? Bem, essa imagem aqui, ela pode ser um pouquinho mais cansativa, porque tem mais informações, né? Mas vamos tentar destrinchá-la. Então, a gente está na nossa árvore da vida, nós temos um ancestral comum aqui a todos os seres vivos, então aconteceu a evolução, tal. E aí aqui, no momento aqui do grupo dos protistas, aqui, ó, no grupo dos protistas, que a gente tem os protozoários e as algas, né? Protozoários não tem nada a ver com essa história aqui. A gente tem as algas, então, né? Então, das algas, né? Aconteceu que surgiram as primeiras plantas com embriões protegidos em estruturas especiais, tá? Então, aqui a característica número 1, e surgem o que? As briófitas ou musgos. Então, a partir das briófitas ou musgos, nós dizemos que as plantas, elas são todas embriófitas. Mais uma palavrinha difícil aí para dar arrepio em vocês, tá? Aí a evolução continua, surge a característica número 2, surgem as primeiras plantas com vasos condutores de seiva. Então, a partir daqui, seriam as pteridófitas, ó. Todas as outras, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas, elas são chamadas de traqueófitas, porque elas possuem vasos condutores, as três, ó. Aí continua a evolução, vamos lá. Característica número 3, surgem as primeiras plantas com semente e também o grão de pólen, né? Então, a partir do 3 aqui, ó, das gimnospermas, né? Tanto as gimnospermas quanto as angiospermas vão possuir semente e grão de pólen, então elas são espermatófitas, tá? Então, essas últimas 3 características que eu falei aqui, ó, embriófitas, traqueófitas e espermatófitas, significa embriófitas, surgiu o embrião, né? Então, quem são? São todas, são as 4. Traqueófitas possuem vasos condutores. Quem são? A partir das pteridófitas, são essas 3 aqui. Pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E as espermatófitas são as últimas 2, que são aquelas que começam a apresentar a semente, né? Tá? E o grão de pólen também. Então, não é tão complicado pegar um esqueminha desses e destrinchar ele, tá? Bom, então, aí a gente volta para aquele slide que eu não queria apresentar antes, mas vou apresentar agora, né? Que eu já expliquei para vocês. Então, a gente tem briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então, briófitas são aquelas plantas chamadas de musgos, né? São plantas de pequeno porte. Olha que interessante, como elas não têm raiz, caule e folha, elas também não têm elas não têm vasos condutores, elas não têm um sistema de condução de nutrientes, de água, muito assim, não vou falar a palavra eficaz, porque é eficaz dentro do contexto delas, né? Mas assim, de muito alcance. Então, elas têm que ser de pequeno porte, sabe? Porque elas não vão ter toda aquela estrutura de um vaso condutor, como é o caso, vamos dizer assim, de um pé de goiaba, né, mais alto, né, um pinheiro, que vai necessitar de vasos condutores para conduzir água das raízes até a última folhinha, entendeu? Então, elas têm que ser de pequeno porte e elas também têm que viver em ambientes úmidos, tá? Porque elas precisam dessa umidade ao redor delas para a entrada de água na planta, tá? Elas não vão ter uma raiz que vai sugar, né? Como acontece lá no cerrado, por exemplo, né? Que é um ambiente bem seco. As plantas têm raízes bem profundas para pegar a água lá embaixo, né? Os musgos, eles não têm raízes, né? Eles têm todo o rizóide, então eles têm que viver em ambientes que já são, né, bem abastecidos de água, úmidos.
tá? Então, isso são as briófitas. Depois a gente tem as pteridófitas, que já começam a apresentar os vasos condutores, porém não possuem sementes, né? As briófitas são conhecidas como as samambaias, as avencas, né? Possuem reprodução sexuada ou assexuada. Temos as gimnospermas, então, que vão começar a apresentar sementes, porém não possuem frutos. E temos as angiospermas, que são as mais complexas, né? São as mais completas, vamos dizer assim, nesse sentido de possuírem sementes, flores e frutos, tá? Então, a flor, ela é uma estrutura, que é uma estratégia evolutiva para atrair os polinizadores, né? Os insetos que vêm aqui se alimentar e carregam pólen para outra planta, né? Então, é uma parte reprodutiva da planta. E o fruto, ele é uma estrutura que vem para proteger a semente. Então, a semente, ela ganha uma proteção. Então, o que acontece? Muitos animais vão acabar podendo se alimentar dessa planta, tá? Comer o fruto, porque diferente da gente que fica lá tirando com a faquinha a semente da melancia, né? Tem muitos animais que comem os frutos inteiros. Então, o que acontece? O fruto, ele protege a semente, porque quando o fruto vai passar pelo sistema digestório do animal, até sair do sistema digestório, a semente ainda fica bastante protegida, tá? E aí ele pode dispersar essa semente em outro ambiente, tá bom? Essa é a aulinha de hoje sobre classificação das plantas. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. E eu vou postar para vocês no ambiente virtual nosso um vídeo sobre as briófitas, porque hoje eu já quero começar a falar de briófitas com vocês. Para desconstruir esse medo de aprender sobre as briófitas, né? Porque como elas são plantas que estão meio distante da nossa realidade, afinal de contas, nós não comemos elas, como no caso das angiospermas, né? Que as angiospermas estão muito na nossa alimentação, né? Mais fácil falar das angiospermas, é o que a gente conhece mais, né? Adoramos as flores e os frutos são muito lindos e tal. As briófitas ficam meio de cantinho, né? E a gente fica assim, né? Aprender sobre briófitas. Mas enfim, eu quero que hoje vocês vejam um vídeo muito interessante desenvolvido por... o vídeo não sei quem que publicou, mas assim, é sobre um estudo feito por alemães, tá? É um estudo que fala sobre o uso de briófitas para reduzir a poluição atmosférica. Eu achei interessantíssimo, eu achei assim, uma tecnologia do futuro, que já tem muito país, né, utilizando essas tecnologias, né? Espero que um dia nós sejamos um desses países que utilizam já tecnologias que são chamadas de tecnologias do futuro, né, tecnologias verdes. Espero que cada vez mais o planeta use isso. Mas esse vídeo é muito interessante. Vocês vão ficar mais amigos das briófitas, tá? Para uma próxima aula. Então, eu espero que vocês assistam e gostem, tá bom? E qualquer coisa, estou lá no Google Sala de Aula para responder as dúvidas de vocês, tá bom? Um abraço!